Se você pudesse trazer a sua Bíblia no seu coração, eu quero te dar a oportunidade de fazer uma confissão comigo. Diga comigo: essa é a minha Bíblia. Diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: ela é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho e posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E nessa noite, o meu coração está aberto, a minha mente está receptiva para tudo aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração, no nome de Jesus, amém. Pegue aí, sente no seu lugar, glória a Deus, aleluia. E como eu disse, é um privilégio estar com você, e eu acredito que eu vou sair daqui diferente nessa noite, querido. E se você pegar comigo, eu tenho certeza que você também vai sair diferente nessa noite. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui será que pode me ajudar a pensar em um problema que o Brasil tem? Quem pode me ajudar aí? Pelo menos um problema. Eu sei que são pouquíssimos problemas, né? Quase nenhum. Né? Mas quem aqui pode me ajudar falando um problema que o Brasil tem? Desemprego, corrupção, o que mais? Saúde, educação, e é isso aí, o que mais? Né? Sabe, talvez se a gente for falar aí, vai faltar folhas de caderno, não é? Se o seu caderno é comum, deve ter por volta aí de 30, 34 linhas, e se você for colocando um por linha, vai virar as 2 páginas e talvez vai faltar espaço para você colocar tanto problema. Mas eu quero perguntar para você, assim como nós temos facilidade de identificar o problema, eu pergunto, o que é que você tem feito para solucionar pelo menos um desses problemas? É muito fácil, muito rápido de pensarmos sobre muitas coisas, posicionarmos, falarmos, apontarmos sobre diversos problemas, mas nessa noite eu pergunto para você, em meio a tantos problemas, será que em nenhum desses problemas que nós citamos aqui, nós não podemos de fato fazer nada? E é exatamente sobre isso que eu quero mexer um pouquinho com a sua cabeça, com o seu coração, e se tudo der certo, também mudar a sua vida e as suas atitudes. Nós temos vivido dias, irmãos, onde, ainda que somos diferentes, parece que somos todos iguais. Cada vez mais, quando o dia passa, nós temos como um povo pensado da mesma forma, nós temos agido da mesma forma, nós temos vivido a mesma vida, e isso eu não falo quanto à unidade, porque se fosse quanto à unidade, quanto à unicidade, isso seria muito bom. Mas o que eu estou dizendo, queridos, é que infelizmente nós temos vivido como pessoas que temos recebido a forma, o formato, o molde que o mundo tem colocado. Quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo uma direção totalmente oposta a essa. Deus em nenhum momento diz que nós temos que tomar uma forma, um padrão, orientações que o mundo coloca. Muito pelo contrário. Romanos capítulo de número 12, no verso de número 2, ele diz: e não vos amoldeis, não vos conformeis, não pegue a forma, não pegue o formato, não seja como o mundo lá fora é. Ele diz, mais uma vez, que você não pegar essa forma, e viver diferente, através de uma transformação de mentalidade, aí o negócio vai ficar bom, porque quem não tem a forma da massa, começa a viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nessa noite, querido, se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu ia chamar ela de vivendo fora da caixa, ou pensando fora da caixa. Quando nós falamos sobre caixa, o que entende-se? Nós entendemos sobre uma mentalidade desse mundo. Quando eu paro para pensar sobre a mentalidade das pessoas, eu encontro alguns grupos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que eu encontro é o povo e a pessoa que vive em Nárnia. Você conhece alguma pessoa assim ou não? O mundo está caindo e parece que ela não está aqui, parece que ela entrou dentro do guarda-roupa, acessou um outro mundo, e aí você fala assim, está todo mundo passando fome, ela fala assim, o quê?
Ele fala assim, e tá assim, a segurança, e aquilo lá, e os filhos estão precisando ir bem na escola, e aí tá acontecendo isso em casa, tem um monte de coisa para fazer, e aí você fala assim, Eu lembro de um desenho que eu assistia quando eu era criança, do Esmilinguido. Quem já assistiu Esmilinguido aí? Não é? Hoje não está muito na moda, mas na minha época estava. E tinha lá o Talento e o Tolerdo, não é? Era o Tolero, né? Eles eram lentinhos, né? E eu chamava de Tolento e Tolerdo. Porque, irmão, muitas vezes nós temos pessoas que têm vivido assim. Elas são tão devagar, elas têm uma mentalidade tão aquém das coisas, e elas não são, nem aquelas pessoas que apontam os problemas. Elas estão tão aquém que elas nem sabem que o Brasil tem problema, elas nem sabem que a nossa casa tem problema. Mas tem um outro tipo de pessoa e outro tipo de grupo que eu também encontro quando eu paro para pensar. É aquele grupo de pessoas que conhece todos os problemas. Ela está o tempo todo ligada nas situações, ela acompanha os telejornais, ela acompanha a realidade de dentro da sua casa, ela o tempo todo consegue identificar o problema, mas tudo que ela faz é identificar, falar e lembrar dos problemas. Se eu continuo a pensar sobre as pessoas, eu identifico um terceiro grupo, e eu acredito que eu e você fazemos parte desse grupo. Existe um grupo de pessoas, irmão, que ele sabe quais são os problemas das famílias, sabe quais são os problemas do governo, sabe quais são os problemas desse mundo, mas elas não param em identificar o problema. Elas estão o tempo todo, querido, desejosas e dispostas a serem a resposta e a criarem uma solução para os problemas. Quando eu falo sobre uma mentalidade, quando eu falo sobre uma forma de pensar diferente, eu estou falando sobre eu e você começarmos a ir além da massa, ir além do povo mediano. Existe um povo, querido, que conhece o problema e reclama dele, mas existe uma forma de viver, onde nós podemos, querido, estar acima dessa média, e não apenas identificar, mas solucionar o problema. Abre comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 14, Paulo fala sobre mentalidade. 1 Coríntios, capítulo de número 2, no verso de número 14. Aleluia. Pense diferente da massa, irmão. Pense diferente do povo mediano. Vá além. 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são o quê? Loucura. O que é considerado loucura? Algo que é diferente. É isso ou não é? Se eu tenho uma pessoa e essa pessoa, ela age como todo mundo, eu não vou considerar ela como uma pessoa louca. Se de repente todos aqui que tivessem vestindo camiseta preta, calça azul, tênis preto, e aí chegasse um amigo lá, enviado de Deus, vestindo uma calça amarela, uma blusa verde, um sapato vermelho, todo mundo ia olhar para ele com uma certa estranheza, ia ou não? Você ia falar assim: ei querido, você está alguns anos atrasado, porque o Restart não existe mais. Você ia falar isso ou não? Sabe, você ia olhar com um olhar um tanto quanto estranho, porque todas as vezes que existe algo diferente, para muitos de nós vai ser taxado como loucura. Paulo está dizendo exatamente isso. Ele diz: existem coisas que para aqueles que vivem com uma mentalidade natural, vai ser taxado como loucura. E ele continua dizendo: porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas irão ser discernidas espiritualmente. Verso 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Eu vou ler de novo para você. O que é espiritual discerne bem tudo, mesmo que não seja discernido ou compreendido por ninguém. E ele diz no verso 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Paulo, ele fala sobre uma coisa que é tão moderna, é tão cotidiana, como se ele estivesse escrevendo essa semana essas verdades. Paulo diz: existem dois tipos de pessoa. Existe um tipo de pessoa que está tão condicionada, está tão limitada a pensar de uma forma,
que todas as vezes que ela olhar e ver um pensamento diferente, ela vai entender isso como loucura. Ele diz, já existe um povo que está aberto, o povo que tem uma nova mentalidade. Entenda algo, ter a mente de Cristo não fala apenas sobre ter a capacidade de pensar de uma forma diferente. Ele fala sobre desenvolver uma mentalidade que toca toda a sua vida e te transforma por completo. A palavra metanoia, que traz a ideia de uma mudança de comportamento decorrente de uma mudança de mentalidade. Paulo ele diz assim, existe um povo que pensa tudo igual, e eles não podem compreender todas as coisas, mas existe um povo guiado pelo Espírito, que pensa pelo Espírito, que desenvolve uma mentalidade, uma forma correta de pensar, e esse pensa corretamente sobre todas as coisas. Leandro, do que é que você está dizendo? Eu estou falando, querido, que nós precisamos quebrar as nossas limitações na nossa forma de pensar. Nós não podemos mais continuar agindo como o mundo está agindo, imitando o mundo. Sabe por quê? Porque não existe, querido, uma forma de chamarmos a atenção, continuando a viver como mais um na multidão. Nós só iremos nos destacar a partir do momento que uma nova mentalidade for criada dentro de nós. Nós precisamos ir além daquilo que nós estamos pensando. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação no emprego, não sei se já aconteceu isso com você, mas você chega lá e aí você vê um problema. E aí você chega diante do seu encarregado ou diante do seu patrão e você fala assim, patrão, encarregado, aconteceu isso, isso e isso. O que é que eu faço? Aí o patrão vira para você e fala assim, faz isso, isso e isso. Você vai, faz e conserta. Aí você fala assim, isso é lícito, sim ou não? É assim que a maioria das pessoas fazem, sim ou não? Sim, elas identificam o problema, elas vão para o encarregado, vão para o patrão, contam do problema, o patrão traz as ordens, eles vão, seguem as ordens e está tudo bem. Agora você fala assim, pastor, exatamente, eu faço assim. Por isso que você sempre vai ser empregado e ele sempre vai ser o patrão e o encarregado. Porque, querido, quem apenas identifica um problema e compartilha do problema, ele só está vivendo uma vida onde ele vai estar nessa classe de pessoas que recebem ordens. Mas existe uma outra forma de pensar. Existe uma forma onde você está no seu trabalho, onde você está na igreja, onde você está na sua família, e você sim identifica o problema, mas não apenas isso, você pensa em uma solução. Quem é o empregado que é promovido a um gerente, a um encarregado, a um dia pode ser o patrão? Aquele que olha, vê, pensa, chega para o supervisor e diz, tem um problema assim, mas eu acredito que nós podemos resolvê-lo assim, assim e assim. Ou então você vê o problema, você resolve o problema, você chega para o encarregado e para o patrão e diz, surgiu um problema, mas naquele momento eu pensei que fosse melhor consertar assim, 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 eu fiz assim, 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 e está tudo bem. Eu só estou te comunicando para que você tenha ciência. Que tipo de empregado você é? Sabe, querido, qual é o problema? Infelizmente nós temos vivido no mesmo nível da massa, onde nós, quer saber de uma coisa? Tem um problema aqui, isso não é responsabilidade minha não. Vai lá, faz, chama o pessoal da manutenção, chama o outro para fazer isso. Sabe o que é isso? É uma mentalidade aquém do potencial que você tem. Irmão, Deus te chamou para ser um solucionador de problemas, Deus te chamou para ir além da medida, Deus te chamou para estar o tempo todo aberto a inspirações de como solucionar as coisas. Deus tem te chamado, querido, para no seu ministério se levantar como alguém diferente. Deus está te chamando para na sua casa você se levantar como alguém diferente. Deus está nos chamando para na sociedade. Nós não esperamos uma intervenção do governo, mas nós começamos a mudar a cidade onde nós estamos instalados. Sabe, irmão, será que nós precisamos do governo para cuidar de crianças? Será que precisamos do governo para cuidar de jovens, adolescentes, gerar emprego? Pastor, mas não é responsabilidade minha. Querido, e daí? E daí que existe lei dizendo na Constituição que o governo tem que dar educação, tem que dar blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá.
Sabe o que é isso, querido? Um discurso da massa. E você sabe qual é o problema? Enquanto a gente não começar a ter nojo do discurso da massa, a gente vai estar no meio dela. E pessoas no meio da massa não são levantadas como líderes ao ponto de inspirar pessoas. Deus está desejando líderes nessa geração. Deus está precisando de maridos referenciais, esposas referenciais, empregados referenciais. E quem são esses? Aqueles que pensam além, aqueles que bolam outras formas de fazer. Eu quero que você use a imaginação comigo. Sabe, querido, o que seria de nós se até hoje nós estivéssemos vivendo assim como o homem lá atrás vivia, caçando com lanças de ponta de pedra afiada, pescando peixes em redes artesanais? Energia? O que é energia? Sabe, querido, toda a evolução, ela foi consequência de um homem ou de uma mulher, que ao olhar uma situação, ele decidiu pensar além, ele decidiu ir além, ele decidiu ter uma expectativa além. O que é fé? Hebreus 11:1 diz, é o firme fundamento daquilo que se espera. Ei, meu irmão, se eu sou da fé, eu sempre quero melhorar coisas, eu sempre espero avançar em coisas. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade, não como todo mundo pensa, mas além. Paulo diz, se eu penso apenas nas coisas desse mundo, e como as coisas desse mundo, eu me tornei o mais desprezível de todos os homens. É por isso que depois ele diz, pensai nas coisas que são do alto. Ou seja, existe uma mentalidade que nós podemos desenvolver ao ponto de, em cada situação, agirmos de uma forma diferente. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, mas eu sempre aprendi assim. Sempre aconteceu assim. Ah, mas é assim, assado, que sempre aconteceu. Aleluia. Pastor, que coisa linda. Inventaram a carta. Inventaram um sistema de correio. Olha que coisa boa. Até hoje nos Estados Unidos o povo está lá acostumado a pagar a conta mandando cheques pelo correio. Até hoje é assim. Mas aí alguém olhou e falou assim, que é isso? Correio? Carta? Cheque? Quer saber de uma coisa? Existe algo que é melhor do que isso. Se chama cartão de crédito. Existe algo que é melhor do que isso, se chama internet, se chama e-mail. Aí não parou aí, começou a desenvolver, começou a avançar. Aí chegou uma hora que alguém falou assim, quer saber de uma coisa? Por que ter esse monte de gasto com aluguel e esse bando de banco aí? Vamos criar bancos online. Vamos criar agência online, vai zerar a tarifa de todo mundo. Muito pelo contrário, o dinheiro que tiver lá vai render juro para a pessoa ainda. Aleluia. Aleluia. Do que é que eu estou dizendo, querido? Até onde você pode ir, uma vez que você entende que a mente de Cristo está em você. Não, mas até hoje sempre foi assim. Querido, não importa como tem sido até hoje, importa o como pode ser a partir de hoje. Não, pastor, mas já tentaram isso, já tentaram aquilo outro. Irmão, quantas pessoas fracassaram antes de Santos Dumont fazer o 14 bis? Um avião que não precisava de um estilingue para lançar ele, mas ele conseguia decolar, ele conseguia voar e pousar juntamente com os irmãos Wright, não é? Tem aquela briga de quem fez o primeiro avião. Tantos falharam, tantos erraram, até que um homem falou, peraí, se eu fizer assim vai dar diferente. Aleluia. Aleluia. Você está pronto, querido, para ser talvez o próximo inventor das coisas que vão mudar o mundo? Aleluia. Eu olhando na internet, buscando algumas coisas, enquanto pensava na ministração, e eu vi lá 7 ideias que mudaram o mundo. Depois eu vi 101 ideias, até um livro isso, que mudaram o mundo. Sabe, querido, eu comecei a pensar, falei assim, uau, quantas ideias revolucionaram o mundo. Mas eu digo para você, aquelas revolucionaram o mundo até aqui. E agora eu pergunto, de onde virão as ideias que irão revolucionar o mundo que nós estamos vivendo hoje? Sabe, irmão, de onde virão as próximas inspirações que irão transformar a vida de pessoas? Vai vir de mim e de você, queridos, que estamos abrindo a nossa mente, nós estamos saindo da casinha, nós estamos pensando diferente. No momento que eu olho algo, eu penso assim, como é que eu posso contribuir para que isso seja algo melhor?
Sabe, irmão, simplesmente dar um ok para as coisas é viver como o mundo vive. Sabe por que é mais fácil dar um ok e não se envolver? Porque isso não exige força da gente. Mas deixa eu falar algo para você, irmão. Eu não estou aqui para guardar força e ver a minha vida passar e a força ficar lá. Eu estou aqui para gastar aquilo que Deus colocou na minha vida. E tudo isso vai vir de um desejo de se envolver em algo. Aleluia. Eu pensando, né, e um dia a gente ainda vai escrever um livro falando da história do ha-ha-ha. E eu pensando hoje, né, eu falei assim, o que é que a gente, né, um dos capítulos do livro, né, eu pensando lá, falei assim, como é que pode ser um dos capítulos? E aí eu pensando, falei assim, o que é que você precisa para abrir um projeto social? Aí eu pensei assim, eu vou colocar um pastor em tempo integral, uma igreja voluntária, né, uma igreja que se voluntaria e crianças. Sabe, irmão, e a gente pensando, e eu falei assim, é muito mais fácil produzir um projeto social do que a gente pensa. Agora eu fico pensando, quantas igrejas têm muito mais condição do que a gente e não faz nem a metade do que você tem feito aqui, irmão? Sabe por quê? Porque tudo depende de uma mentalidade. A gente sempre vai ter a desculpa que a gente pode dar. Mas deixa eu falar para você, irmão, nós podemos pensar além. A gente fazendo orçamento lá das coisas do móvel, não é? Da secretaria, da sala pastoral, das coisas. Orçamento de 6 mil reais, 9, 10 mil reais. Aí o Vini chegou, né, a gente falou assim, pastor, vamos fazer essa parada? Eu falei, sim, vamos fazer essa parada, Vini. Aí ele foi lá, desenhou no computador, aí colocou o mapa de corte, aí a gente teve que ir lá, pagou para cortar, e veio, irmão, um monte de madeira. A hora que eu olhei, a minha mente falou assim, meu Deus, eu acho que eu vou fazer uma outra parede de toquinho, né? De tanto toquinho que tinha. E eu falo para você, irmão, e aí começou um fazer, começou a fazer outro, aí de repente, como é que passa a fita de acabamento? É assim, a galera passando fita. Como é que vai parafusar? Irmão, a secretaria lá, central de atendimento, está ficando linda. Mas eu falo para você, sabe quantos marceneiros fizeram aquilo lá? Nenhum. Teve um moleque louco que aprendeu a mexer no negócio no YouTube. Quanto você gastou com o curso lá, Vini, de marcenaria para aprender mesmo? Nada. Olhou um cursinho, aí o outro louco vai buscar, não é, de Kombi, aí o outro vem, aí o outro vai lá e fica loucão de cola, de contato. Você não tem noção, irmão, tinha gente vendo anjo ali por causa da cola. Eu não vou falar gnomo para não escandalizar, né? Aí vai lá e fala assim, eu falo assim, o que é que a gente precisa, querido, para fazer algo? Apenas pensar fora dessa caixa. O mundo diz, marceneiro faz móveis. Sabe o que eu digo? Crente faz móveis. Aleluia! O mundo diz, cozinheiros fazem comida. Sabe o que eu digo? Crentes fazem comida. A pessoa fala assim, Leandro, mas você está querendo inventar a roda. É mais ou menos isso, irmão. Pastor, mas existe algo que já foi criado que pode ser melhorado? Tudo depende daquilo que você está pensando, irmão. Se abra para algo, se abra para aquilo que Deus está querendo fazer. Existe sempre uma forma de agir. Nós podemos nos desesperar como o mundo se desespera, ou nós podemos sim reinventar o modo da unidade. Nós podemos sim reinventar o modo do social. Mas até aqui tem funcionado sim, mas assim como a sociedade tem modernizado, nós iremos modernizar mantendo os princípios e produzindo resultados ainda maiores. Aleluia! Sabe, irmão, como era um inferno ficar enfrentando fila do banco? Quem sabe o que eu estou dizendo? Sabe, e se você pensa em ir no banco 10h30 da manhã, eu falo para você, não vá. Por quê? Porque existem idosos que chegam às 6 da manhã. Irmão, o pior horário para você ir no supermercado e no banco é 10h30 da manhã. Não é o horário onde todos os idosos estão lá, eles já têm quase meio-dia, acordaram 5 horas da manhã. Não é? Tem uns que acordam antes do galo, joga a pedrinha, canta aí, galo, né? Aí é o despertador do galo, de tão que eles acordam cedo. Aleluia. Como é ruim aquilo. Como é que a gente faz hoje? Como é que a gente faz hoje? Está pago. Quanto é, Fábio? Está transferido. Aleluia. O que é que a gente precisa? Aleluia. Alguns toquezinhos. Pastor, mas e os vírus? Irmão, para desse negócio bobo. Por causa dessa mentalidade aí, tem muita gente que ainda está enfrentando fila do banco. Quando é que você enfrenta a fila do banco? Só apenas daquilo, querido, que é impossível não enfrentar.
tem que trocar um cheque, ou então você tem que ir lá levar uma assinatura no banco. É só assim que você vai. Do que questão de pastor, mas os hackers vão roubar o meu dinheiro. Irmão, se o hacker roubar o seu dinheiro, posso te contar uma coisa? O banco devolve. Eu estou falando sério. Você liga no banco e eles falam assim, por favor, não faça um boletim de ocorrência, já estamos te devolvendo o dinheiro. É sério. E eles devolvem rápido, por quê? Para não negativar eles. Irmão, é muito, mas muito seguro. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente sendo privada do benefício da tecnologia, porque ainda está pensando dentro de uma caixinha limitada. Pastor, eu não viajo de avião porque vai cair. Não, pastor, você não lembra o acidente da TAM? Irmão, esse acidente da TAM aconteceu quando eu estava saindo da fralda e usando piniquinho. Saindo da fralda. Foi muito tempo que aconteceu aquele negócio. Ah, mas teve outro pouquíssimo. Se você entrar num aplicativo, no site que chama Fly Radar 24 lá, irmão, você vai ver aquele negócio, é um monte de risco de avião que você fala assim, meu Deus, parece um novelo de lã, um negócio de linha todo embaralhado. Nesse exato momento, querido, se todos os aviões aterrissassem, eu ouso a dizer para você que não teria aeroporto para comportar. Tem esse estudo, Lucas, ou não? Não comporta, né? Não comporta. Se todos os aviões e helicópteros pousarem nesse exato momento, não existe aeroporto para comportar. E sabe o que acontece? Tem gente, irmão, que ainda está com medo do negócio cair. Deixa eu falar algo para você, não vai cair. Pastor, mas quem me garante? A probabilidade já te garante. Mas, querido, se você precisar de algo mais, Deus também te garante. Dá uma oradinha e se o avião estiver caindo, Deus te arrebata, não é? Você está tudo bem e vai ficar pleno. Mas o que nós precisamos fazer? Começar a mudar. Quebre essas travas. Pastor, está dando tudo errado. Relacionamento de todo mundo está dando errado. Ah, o desemprego está errado. Irmão, deixa eu falar para você. Tem desemprego? Tem. Tem problema? Tem. Mas quando eu passo na frente de Agudos ali, tem uma paulada de construção ali, de indústria. Mesmo em tempo de crise, tem gente que está expandindo. Sabe, irmão, enquanto tem gente reclamando do calor, outros estão vendendo água. Aleluia. Enquanto muitas vezes nós estamos olhando para aquela necessidade, existem homens e mulheres que têm desenvolvido uma mentalidade diferente. O que é que você vai desfrutar? O que é que você vai fazer? Dá um jeito, lindão. Dá um jeito, lindona, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não deixe as coisas te parar. Irmão, problema todo mundo tem. Frustração todo mundo vai ter. O dia mal vai chegar para todo mundo. Talvez faz tempo que você não tenha um problema, mas uma hora vai ter, irmão. Tem o tempo todo notícia que vem para tentar acabar com a gente, mas o que é que a gente vai fazer? Deixar isso nos vencer? Não, nós vamos pensar além, nós vamos renovar a nossa mentalidade, nós vamos nos abrir para que se a vida, né? Agora vai lá aquele famoso discurso, se a vida te oferecer limões, façam com ele uma limonada, não é? E aí vai lá comigo agora, em Mateus capítulo de número 14. Aleluia! Pense diferente. Você consegue. Aleluia. E aconteceu algo que foi interessante. Depois eu dou esse exemplo. Mateus 14, 15. Né? Eu estou com medo de apanhar, então vamos lá. Mateus 14, 15, ele diz assim, ó. Você está lá comigo? O que é que estava acontecendo no Mateus 14? Jesus está pregando, para a gente aqui entender melhor. E aí depois que ele começa a pregar, depois de passada a hora avançada, uma multidão estava o cercando. Os discípulos, ao olharem para aquela situação, eles identificam um problema. Qual o problema? Temos muita gente e pouca comida. Olha que coisa linda. Enquanto estava lá, o pastor, não é Jesus, né, pastor das ovelhas pregando, e aí os discípulos foram lá e falaram assim, ó, não incomoda o cara lá não, porque o cara está pregando. Mas o negócio é o seguinte, ó, tem muita gente e pouca comida. O que é que a gente vai fazer? Ah, agora que você identificou o problema, conta para o cara lá. E qual é a sua sugestão para o cara lá? Ah, manda todo mundo embora. Acordados dentro disso, a gente chega em Mateus capítulo 14, 15. Ele diz assim, chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos dizendo,
O lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que, indo até as aldeias, comprem o que comer. Irmão, agora seja sincero do fundo do seu coração, tá bom? Posso contar com essa sinceridade? Quem aqui solucionaria esse problema do mesmo jeito que os discípulos? Levanta a mão aí. Quem aqui chegaria na mesma conclusão dos discípulos? Levanta a mão e participa aí, irmão. Seja verdadeiro e transparente comigo. Sabe, eu acredito que a maioria da gente, não é uma boa ideia? É aparentemente uma boa ideia, não é possível de acontecer? Sim. Eles olham lá e falam assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente tem aqui para os 12 mais Jesus, e aqui tem 5.000, não dá. O que é que a gente pode fazer? Cada um por si, Deus por todos. Despede, manda embora antes que feche a padaria, para que eles possam comprar. Sabe, irmão, esse é o pensamento que todo mundo tem. E deixa eu falar algo para você, não está errado esse pensamento dos discípulos. É uma forma de resolver. Eles entendiam, querido, que existia uma grande demanda, e eles entenderam que naturalmente essa era uma das formas de resolver. Mas sabe qual é o X? O homem natural, ele não consegue viver tudo que Deus tem, porque quem vive tudo que Deus tem precisa discernir as coisas e pensar nas coisas de uma forma espiritual. Jesus vira para os discípulos e fala assim, ei, dá vocês a eles o que comer. Aleluia. Aí Jesus pega o pãozinho, e a história você já sabe, ele dá graça, manda distribuir, todo mundo come, uma multiplicação sobram 12 cestos, e a outra sobram 7 cestos. Duas formas de resolver. O que fez com que essas formas elas fossem totalmente diferentes em seus desfechos? Uma mentalidade diferente. O discípulo olha e ele resolve de uma forma natural, mas sabe como é que Jesus estava vendo? Ele olhou para a situação e ele viu uma oportunidade de milagre. Sabe, querido, nós como cristãos precisamos começar a ver as oportunidades que Deus está colocando diante dos nossos olhos, e nós precisamos ir e agir para que Deus possa fazer. Aleluia. Pastor, mas e se não acontecer? A gente continua fazendo até acontecer. Estava conversando sábado, a gente foi ministrar lá em Lençóis Paulista, com um pastor da Quadrangular, ele contando que foi para a África do Sul, e quando ele chegou lá no meio de um seminário lá, algo de cura, eles saíram para orar pelos enfermos. E conta-se, ele contando, disse que uma mulher, Deus falou com ela que estaria usando ela para curar cegos, estaria levantando ela um ministério para curar cegos. E ele contando para mim, disse que ela chegou no primeiro cego, orou e nada aconteceu. Ela chegou no segundo cego, ela orou e nada aconteceu. Diz que ela foi orando, parece que já estava no quinto cego e nada estava acontecendo. E aí ele conversando com a gente, ele falou assim, tudo tinha, a circunstância para que essa mulher parasse de orar. E ele disse, mas algo ela disse para mim naquele momento. Ela falou assim, eu vou continuar orando até que o dom comece a se manifestar, porque independente do porquê não está acontecendo, a Bíblia diz que pode acontecer. E se a Bíblia diz que pode acontecer, ainda que 1000 vezes dê errado, eu vou tentar a 1001, porque eu continuo crendo naquilo que a Bíblia diz. E ele conta, eu não lembro o número certo, mas parece que ela já chegou lá na hora que ela foi no sexto cego, ela impôs as mãos e ela tirou. E nesse sexto cego, não era um simples cego, era um homem que nasceu sem o globo ocular nos 2 lugares. E ele conta que o olho cresceu dentro daquele cego. O carinha me contando, eu falei assim, sério, pastor? Ele falou assim, sério, eu nem acreditei quando eu vi. Ainda bem que ela acreditou. Aí eu falo para você, gente, vão dar errado algumas coisas da nossa vida? Vão. Às vezes nós vamos fazer algumas coisas e pensar de algum jeito, e as coisas não vão sair exatamente como nós estamos pensando? Sim, mas não é porque uma coisa deu errada que nós vamos parar. Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada de filamento, ele teve, querido, dezenas de tentativas frustradas. Quantas vezes, querido, antes de Michael Phelps, quebrar vários recordes na natação, ele teve várias tentativas frustradas.
Quantos homens que mudaram, querido, o curso da humanidade, tentaram e tentaram e tentaram, mas sabe qual é o segredo? É ter uma mentalidade olhando além, saber que algo é possível, e uma vez que eu caio, eu me levanto, uma vez que eu me entristeço, eu me levanto, uma vez que tudo diz que não vai dar, eu sacudo a poeira e eu continuo a nadar. Sabe, irmão, eu entendi isso como um lema de vida, a Dory estava certa em procurando Nemo. Sabe o que é que eu vou fazer quando as águas vivas estiverem, não é ali, quando tudo estiver mal? Continue a nadar. Se a gente pudesse parafrasear com 2 Coríntios 4,13, a gente diria, continue a crer. Os discípulos olham e falam, despede. Jesus fala assim, eita, tem uma oportunidade aqui. Vamos fazer um milagrezinho aqui? Acontece. Pastor, mas era Jesus. Então agora vai comigo aí para o versículo 28 de Mateus 14. Tinha um carinha que se chamava Pedro, não sei se você conhece ele. Mas Pedro em Mateus 14, 28, ele diz assim, então respondeu Pedro dizendo, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. O que é que estava acontecendo? Depois, mais uma vez, de pregar até tarde, Jesus fala assim, discípulos, vão até o outro lado aí. Depois, enquanto eles estavam cruzando ali o grande lago, e aí uma tempestade começa a vir, e aí depois de despedir a multidão, Jesus vai andando sobre as águas até o barco. Quando ele está próximo do barco, os discípulos começam a olhar, e eles começam a falar entre si, puxa, é um fantasma, acabou. É um fantasma que está vindo, é uma penada, vai acabar comigo. Pedro olha para aquela situação, e é isso que eu quero que você entenda. Todos os discípulos estavam pensando de uma forma natural, e eu digo para você, é errado pensar como os discípulos? Não, irmão. É uma forma que você tem de pensar, é uma escolha. Mas Pedro no meio, e é aqui que eu quero que você entenda. A maior parte das pessoas vai pensar como a massa. A maior parte das pessoas vai estar na mediana, na linha mediana. Em meio a todos os discípulos do barco. Pedro olha e ele pensa fora. Vou parafrasear, talvez ele pode ter pensado, ei, se é morrer por morrer, eu vou tentar. E ele diz, ei, se é você, me manda aí por cima da água. Eu quero que você entenda algo. Não foi ideia de Jesus, Pedro, andar sobre as águas. Não foi a ideia de Deus, a ideia partiu de quem? De Pedro. Uau, que fantástico. Ele olha a situação e ele vê uma oportunidade de desfrutar de algo, irmão. E agora eu vou falar para você, que ninguém, a Bíblia relata, depois de Jesus fez. Só Jesus e Pedrão andaram sobre as águas. Mas eu falo para você, partiu de quem a ideia? Partiu de quem a iniciativa? De Pedro. Ele olhou para a situação, e agora eu vou parafrasear de novo, ele diz, eu me recuso a pensar como os outros pensam. Eu me recuso a ver como os outros veem. Enquanto para todos é o fim, para mim é apenas uma estação. Enquanto para muitos é o fim, para mim é a oportunidade de viver uma vida diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Enquanto tudo está dizendo que não, eu decido crer que isso vai se levantar como uma oportunidade de transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro olha e falou assim, ei, eu vou. E aí Pedro vai e anda. Aleluia. E aí o que é que acontece? Pedro dá alguns passos e começa o quê? Mas e aí? Só porque Pedro afundou, ele se tornou menor, ou deu errado a tentativa dele de andar? É claro que não, irmão. Porque depois que ele caiu, ele voltou a se levantar, e ele andou até o barco com Jesus. Leandro, o que é que você está dizendo? Talvez, gente, nós vamos começar a receber algumas inspirações, e nós vamos tentar aplicar, e pode ser que nem dê muito certo naquele primeiro momento, mas a gente vai ajustar, e nós vamos manter essa mentalidade pensando além, e a cada ajuste nós vamos avançar. Com a liderança mesmo eu faço isso, tem hora que eu falo, a partir de hoje é isso. Passa 2 meses, irmão, não é mais isso, a gente vai ter que fazer assim. E aí, pastor, você está louco? Não, nós estamos olhando para o alvo e nós estamos aprendendo como chegar até esse alvo.
Sabe, irmão, vai cair? Vai doer? Vai ter hora que vai chorar? Vai. Na construção da minha fé, vão ter momentos onde eu vou me frustrar porque tudo deu errado, porque parece que o evangelho não funciona. Vai, irmão, mas deixa eu falar para você, continue a crer, continue a pensar além. Mas sabe o que acontece? Quanto mais a gente vai praticando essas coisas, querido, convicção vai chegando no nosso coração. E quando convicção vem, o medo se vai. Pastor, eu tenho que fazer uma prova. Irmão, você tem a mente de Cristo, é só estudar. Eu vou prestar um concurso, você tem a mente de Cristo, é só estudar, vai e faz. Sabe, pastor, eu quero aprender um relacionamento. Sabe, irmão, o único instrumento que é muito difícil você dar um jeito é a voz, porque a voz você nasce com o seu timbre, com a sua corda vocal, é um pouco mais difícil, dá para dar jeito, dá, com muita aula, não é até dá, mas o restante dos instrumentos, irmão, é um pouco mais fácil você aprender o básico. Não é a bateria, um pouco mais difícil, mas um tum-tum-tá, né? Se você ensaiar todo dia, você também consegue. Mas aí eu falo para você, quantos de nós estamos dispostos, querido, não é, a ir lá e diligentemente fazer? Quantos de nós estamos dispostos a errar e levantar, Sabe, irmão, é uma briga contra a nossa cabeça, porque a nossa cabeça e o nosso corpo vai falar o tempo todo que você não consegue. A sua mente vai falar que passou a sua idade. Sabe, irmão, tem gente que já está lá com 50, 60 anos e está achando que a vida acabou. Irmão, a vida só acaba quando termina. Sabe, você pode até o seu último dia de vida estar influenciando positivamente alguém. Você pode estar criando, querido, algo. Você pode estar sendo inspirado por algo. Você pode descobrir algo, querido, que vai mudar a vida de alguém. Não desista, pensa além, vá além. Olhe para as circunstâncias com uma perspectiva totalmente diferente, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém ou não amém?